Apoio Cultural Mednet. Muito bom dia para você, são 7 horas e 41 minutos, o nosso Bom Dia Cultura já está no ar e vamos, desde já, bom dia, Paulo Ferreira, com casos de Covid em Uberaba. Bom dia mais uma vez, Paulo. Bom dia, Marconi Lima. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados um óbito em Uberaba ontem. Nas últimas 24 horas, foram registrados 79 novos casos e 1.237 continuam ativos na cidade. Além dos 31 leitos ocupados na UTI Covid, temos 2 leitos de UTI pediátrico, sendo um caso confirmado no Hospital São Domingos e um caso confirmado no Hospital de Clínicas. A taxa de transmissão permanece em 1,13%. Victor Miranda, 104,9, mais que Rádio Cultura. Obrigado, Vitor. São 7 horas e 42 minutos. Temos aí a câmera tempo. Olha aí, 7h42, aí a câmera tempo. Paulo, tempo ainda cinzento, né? Ainda um resquíciozinho do período chuvoso que estamos vivendo. Talvez ainda não na quantidade que desejamos, mas a chuvinha está chegando aí. Algum alerta para fim de semana? Sim, nós temos para hoje o alerta de perigo potencial de chuvas intensas na nossa região, portanto, segue aí a recomendação de cuidados. Pode ser que a gente tenha um temporal mais forte em Uberaba, mas também é possível na região, pegando aqui Delta, Campo Florido, Veríssimo, Água Comprida, também aqui o Planalto de Araxá, até... Vacinação são 7h44. 7h44. O governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde, retoma nesta sexta-feira a aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca. Mas atenção, serão vacinadas apenas as pessoas que tiveram recebido a primeira dose de AstraZeneca até o dia 30 de junho. Confira o seu cartão de vacinação. Com isto, mais uma vez o alerta, fique atento ao seu cartão de vacinação. Quem tomou AstraZeneca até dia 30 de junho, procure já os locais de vacinação para receber a segunda dose. É necessário a vacinas, o documento de identidade com foto e o comprovante de residência de Uberaba, evidentemente, para receber a segunda dose. Também segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes de 13 anos ou mais e a aplicação da terceira dose para os idosos com 60 anos ou mais. São 7h45 agora. 7h45. O governo municipal apurou que a taxa média de ocupação de leitos UTI Covid com fechamento na quinta-feira, dia 7, ficou em 43% na rede pública e 27% na rede privada. Os índices mantêm liberadas as cirurgias eletivas na próxima semana, conforme critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde na rede pública e também na rede privada. São 7h45 minutos agora. 7h45. Olha, hoje teremos visita ilustre aqui na cidade de Uberaba. Teremos a presença de um ministro de Estado, né, para entrega de casas lá no Parque dos Girassóis. Então, vamos falar a respeito deste assunto. A Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, a Coagra, realiza hoje, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, a entrega de 222 casas no Parque dos Girassóis 4. Ontem foi realizada a assinatura dos contratos dos mutuários com a Caixa Econômica Federal. A reportagem é de Rayane Moraes. A
solenidade de entrega das chaves das casas será às 10 da manhã no Parque dos Girassóis 4. O evento terá a presença do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Os contratos das casas foram assinados ontem por 222 famílias, junto à Caixa Econômica Federal no Cine Teatro Vera Cruz. Segundo o presidente da Cohagra, Davidson Chagas, assim que receberem as chaves, os mutuários poderão fazer o pedido de ligação de energia junto à CEMIG. Realmente, hoje a gente faz a assinatura das 222 pessoas, né, dos mutuários aqui no Cine Teatro Vera Cruz. E a gente espera que todos eles recebam, né, e já façam um pedido, inclusive, de ligação na CEMIG, para que no sábado, inclusive, a CEMIG, que já montou um mutirão para isso, possa fazer a energização das casas. A prefeita Elisa Araújo esteve no Cine Teatro acompanhando a assinatura dos contratos dos mutuários com a Caixa Econômica Federal. Um momento muito especial para a gente do governo e também para as famílias. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas histórias aqui hoje, conversar com algumas pessoas e ver nos olhos delas, né, esse brilho de alívio e de esperança renovada com a entrega das chaves. Muitas histórias especiais de famílias que estavam precisando muito dessas casas. Sempre me comovo muito, né, com as histórias das pessoas, porque costumo me colocar no lugar do outro sempre. E a partir de hoje é um novo momento na vida deles e a gente fica muito feliz de fazer parte desse momento. A expectativa da diretoria do Cohagra é entregar até o final do ano mais de 268 casas no Parque dos Girassóis 4. Raiane Moraes, 104,9. Mais que Rádio Cultura 748, obrigado, Raiane, pelas informações. Então, hoje é um dia de festa, especialmente para estas famílias que vão receber as casas lá no Parque dos Girassóis 4. São 222, mas a expectativa é que até o final do ano mais famílias possam ser beneficiadas aí com as chaves da casa própria. 7h48 agora. Meus amigos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM, realiza no dia 18 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, o primeiro Congresso Nacional de Estudos das Relações Étnico-Raciais, o CONERER. O encontro será realizado de forma online em virtude da pandemia da Covid-19. Os detalhes na reportagem de Ana Júlia Azevedo. O evento tem como objetivo a promoção de estudos, produção e publicação de textos acadêmicos relacionados a temas voltados às leis que incluem no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O primeiro Congresso Nacional de Estudos das Relações Étnico-Raciais, o CONERER, reunirá pesquisadores para debater questões inerentes à educação para as relações étnico-raciais, frente aos desafios de lutas pela igualdade racial e social apresentados aos povos originários e afro-brasileiros e suas implicações na situação de pandemia em que se encontra o país na atualidade. Interessados em submeter trabalhos têm até 20 de outubro para se inscreverem por meio da página do evento. As inscrições são gratuitas e abertas para a comunidade interna e externa. As comunicações orais dos trabalhos aprovados serão divididas em 5 grupos de trabalhos, realizados pela plataforma Google Meet. A plenária final para encontro dos grupos de trabalhos será transmitida às 7 da noite pelo canal oficial do IFTM no YouTube. Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento, que ficarão disponíveis na página do primeiro CONERER. Mais informações na página do primeiro Congresso Nacional de Estudos das Relações Étnico-Raciais do IFTM. Ana Júlia Azevedo, 104,9, Mais que Rádio Cultura. São 7h50. Hoje, dia 8 de outubro, nós estamos comemorando na data de hoje o dia do asfaltador, é também o dia do nordestino, o dia do direito pela vida e dia nacional de combate aos cartéis. Então, essas são as datas comemorativas. Quero mandar um bom dia aqui para a vereadora Denise Max, ela que está nos acompanhando. Obrigado, Denise. E nos mandou um recadinho aqui, lembrando que no domingo, dia 10 de outubro, acontece o Animacão, lá no estacionamento Guzerá, no Shopping Uberaba. Então será a partir das 10 da manhã até às 6 da tarde, com exposição de produtos PET, amostra de rações
e também outros brindes. E terá a presença de veterinários para orientar aí aos cuidados dos seus pets. Então, cães e gatos também estarão lá para adoção. Muito obrigado à vereadora Denise Max pela audiência e também aí pelas informações. Portanto, o Animacão, aí no dia 10, lá no Shopping Uberaba, a partir das 10 da manhã, vai até às 6 da tarde. 7h51. 7h51. Vamos seguindo aqui com o nosso noticiário. E agora nós vamos falar a respeito de estradas, né? Já falamos aqui sobre a questão étnico-racial, essa promoção que será realizada aí pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E agora nós vamos falar sobre as nossas rodovias, a BR-050. Atenção você que trafega aí por esta rodovia BR-050. O sistema de autoatendimento da rodovia foi ampliado pela Eco 050 concessionária da pista. A reportagem é de Rayane Moraes. O motorista que passa pelo trecho mineiro da rodovia tem à disposição mais 4 cabines de pagamento eletrônico, instaladas nas praças de Delta, Uberaba e Araguari 2. De acordo com a concessionária da rodovia, o objetivo é ampliar as alternativas ao usuário, que pode escolher qual entre 3 opções, mas se adequa à sua necessidade no momento de pagar a tarifa. O sistema de autoatendimento é apenas para carros, não sendo possível utilizá-lo por veículos pesados, como caminhões, ônibus e vans, ou por moto. Para utilizá-lo, basta ao motorista se dirigir à cabine especial indicada com sinalização própria. Os pagamentos são realizados via cartão de crédito ou débito de todas as bandeiras. As praças de Uberaba e Araguari 2, que já tinham uma cabine de autoatendimento no sentido sul, contam agora com outra pelo sentido norte. Na Praça de Delta, por sua vez, foram abertas 2 cabines novas, uma em cada sentido. Para utilizar o serviço, o motorista deve dirigir a cabine de autoatendimento que está indicada com placas nas praças. Assim que enxergar a mensagem no display, o usuário deve escolher entre pagar no crédito ou débito, inserir o cartão na máquina e digitar a senha. Caso preferir, também é possível pagar por aproximação. Após concluir a transação, o usuário deve retirar o comprovante e pode seguir viagem. Rayane Moraes, 104,9. Mais que rádio, cultura. 7h54 agora. 7h54. Aí o pedágio das rodovias, uma facilitação aí para quem gosta de pagar pelos meios eletrônicos. Então, a concessionária da BR-050 facilitando a vida aí do motorista. Tem também aquele sistema que você coloca créditos, não é, Paulo? O passe rápido. O sem parar, sem parar, né? Tem várias empresas, inclusive bancos digitais, que fornecem um sistema, inclusive em carros alugados. Você pode escolher aí o sistema que você não precisa parar no pedágio para pagar a sua passagem, né? É um sistema prático, porém é preciso ter alguns requisitos, né? Entre eles o cartão de crédito cadastrado no seu nome para que você possa fazer essa passagem rápida pelo pedágio. Tem que ser rápida mesmo. Ultimamente a BR-050 anda movimentada, muito caminhão por ali. Passo semanalmente nesse trecho Uberaba-Uberlândia e tem surpreendido bastante o movimento, especialmente caminhões na rodovia. 7h55? 7h55. Atenção, hein? Já estamos aí em véspera de feriadão, né? Teremos aí um fim de semana para lá de prolongado. Muita gente já encerra hoje as atividades e só retorna na próxima quarta-feira. Então, atenção, porque o Sindicomércio divulgou o horário especial de funcionamento do feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, na próxima terça-feira. O comércio de rua tem abertura facultativa, já o de gêneros alimentícios abre com jornada de 6 da manhã até 6 a 8 horas. 6 ou 8 horas da manhã. Os shopping centers podem abrir suas portas a partir da 1 da tarde até as 8 da noite. Nós temos detalhes na reportagem de Tamara Amaral. As empresas, para abrirem no dia de Nossa Senhora Aparecida, devem possuir certificado de abertura em feriados, emitido pelo Sindicato do Comércio de Uberaba. A abertura sem o documento gera multa revestida em favor do empregado. Na Prefeitura Municipal de Uberaba, na véspera do feriado, segunda-feira, dia 11, será ponto facultativo nas repartições municipais
incluindo autarquias e fundações. O Decreto 180, que estabelece os pontos facultativos na administração pública. A alteração atende à demanda do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba. Não haverá alteração no horário de funcionamento dos mercados municipal e distrital, terminal rodoviário e cemitério São João Batista e Nossa Senhora Medalha Milagrosa. As unidades de pronto atendimento, UPA, São Benedito e Parque do Mirante e o plantão de ambulâncias funcionarão 24 horas. A Guarda Municipal também operará normalmente. Tamara Amaral, 104,9, mais que Rádio Cultura. São 7 horas e 57 minutos agora. Também no dia 12 é tradicionalmente comemorado o Dia da Criança, né? Mas é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. 7h57. 7h57. A Superintendência de Transporte Público informa também que na segunda-feira, dia 11, a frota de ônibus circulará com a tabela de dias úteis. E já na terça-feira, dia 12, o feriadão, né, de Nossa Senhora, Dia da Criança, será por horário de feriado. Os horários poderão ser consultados no aplicativo Buzu e no site da Prefeitura Municipal de Uberaba. Muito bem, 7h57. 7h57. A prefeita Elisa Araújo, do Solidariedade, reuniu-se com integrantes do setor de entretenimento do município para dialogar sobre a retomada de shows, feiras, festas e competições esportivas. Participaram do encontro representantes das produtoras DNA, Universitário, XP Produções, Proeventos, Tassiana Afonso, Top Entretenimento e Tu Eventos. A reportagem é de Rafaela Santos. Os locatários do terminal rodoviário sugeriram à prefeita oferta de Wi-Fi para os usuários, mais linhas rodoviárias, investimento em energia limpa. Essa é uma reportagem do Vitor Miranda, mas houve essa reunião e o grupo ainda solicitou à prefeita a isenção da taxa de arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, e teve outras solicitações também para a realização, né, claro, da retomada desses eventos. Outro pedido foi quanto à criação de um calendário oficial no município de Uberaba. Agora que nós vamos ouvir o Vitor Miranda novamente, 7h59. Vamos lá. Locatários do terminal rodoviário se reuniram com o governo municipal. Eles apresentaram sugestões de melhorias para o local. Agora sim a reportagem de Vitor Miranda. Os locatários do terminal rodoviário sugeriram à prefeita oferta de Wi-Fi para os usuários, mais linhas rodoviárias, investimento em energia limpa, atração de empresas para ocupar os espaços ociosos, programação cultural e instalação de base comunitária móvel, BCM da Polícia Militar, no entorno. A prefeita Elisa Araújo informou que já enviou ofício à Polícia Militar, solicitando uma base comunitária móvel próximo ao terminal, assim como está em andamento a tratativa para uma nova viação operar em Uberaba. Os locatários ainda sugeriram fiscalizações diárias. O secretário de Administração, Beethoven de Oliveira, informou que o cumprimento do contrato de concessão pela Ubercom continuará sendo fiscalizado, assim como ocorreu em agosto, quando a equipe da Secretaria de Administração esteve no local e produziu relatório com as adequações a serem feitas pela concessionária no prazo de 30 dias. Inaugurada em 1974, a rodoviária de Uberaba leva o nome oficial de Terminal Rodoviário Jurandir Cordeiro. Desde 1999, o local é administrado pela Ubercom. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o Executivo enviará um comunicado à concessionária sobre as demandas apresentadas pelos locatórios. Victor Miranda, 104,9, mais que Rádio Cultura. Muito bem, são 8h01. Bom dia, Érica Borges, ela que daqui a pouquinho estará aqui com o seu Sexta Rock com Estilo.
Bom, já está nos acompanhando. Obrigado, Érica. Bom dia para você. A rodoviária de Uberaba já teve a fiscalização, como disse aí o Vitor, já no mês de agosto, por parte da Secretaria de Administração. Já foram feitas algumas reivindicações, não só de locatários, como também de usuários do local, para que haja melhorias. Houve também uma ação por parte do vereador China, junto ao Ministério Público, para tentar melhorar a questão, especialmente da segurança ali nas dependências da rodoviária. Não é uma situação muito fácil, né, Paulo? Nós já falamos a respeito desse assunto. Que há também um pouco de exagero, né? Há também a tentativa de politizar este assunto, né? O vereador China veio a público em diversas ocasiões nos últimos meses, criticando aí a administração municipal, em parte, com certa razão, ele tem razão, realmente, o terminal rodoviário, no período da pandemia da Covid-19, ele passou, digamos assim, por maus bocados, né? Ficou ali abandonado porque as viagens estavam proibidas, né? Pelos decretos municipais, em função da Covid, não só em Uberaba, mas no estado todo, no país todo, e com isso o terminal rodoviário ficou abandonado, é evidente. As pessoas não frequentavam o terminal rodoviário, portas fechadas em alguns pontos, e isso fez com que o terminal ficasse com esse aspecto de abandono. Agora, é preciso lembrar que a situação, né, a concessão do terminal rodoviário não é de agora. Ela vem de outros governos e pouco se disse, né, por parte de alguns políticos antes da pandemia. Então, a situação não é nova, a situação é antiga. É preciso solucionar? Com certeza. Nós temos uma parada de ônibus num posto comercial à beira da 050, que é muito mais badalada, né, para ficar assim, no mínimo, do que o terminal rodoviário de Uberaba. Ele realmente está, eu diria, anacrônico, está fora do seu tempo. Aquele modelo de terminal rodoviário não é interessante para Uberaba e nem para município nenhum deste porte. Portanto, é preciso colocar as coisas no lugar, né? Eu ia falar os pingos nos isso remete a outros programas, então eu vou usar a expressão colocar as coisas no seu devido lugar, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há sim uma necessidade de se pensar melhor, de uma melhor forma o terminal rodoviário, mas também há muita exploração política deste assunto, na minha modesta forma de ver as coisas. 8h04. 8h04. A Codal nos passa aqui uma informação que haverá comprometimento no abastecimento de água para toda a cidade hoje, sexta-feira. Então, atenção, todos os consumidores, que hoje haverá um comprometimento. Houve uma falha mecânica em uma peça dos conjuntos motobomba 1 e 2 da estação de recalque de água bruta lá no Rio Uberaba. E esse problema gerou um vazamento que coloca em risco a estrutura da estação, bem como os operadores. Não há uma previsão aqui, segundo começou a equipe da companhia, alterou aí o planejamento da madrugada. Os 11 centros de reservação da cidade foram fechados entre 11 da noite de ontem e 6 da manhã de hoje. E, enfim, o importante é que as pessoas agora tratem de economizar, ou melhor, usar de forma racional, né, para que não haja comprometimento aí no seu abastecimento de água. Então, cuide bem, evite excessos, né, e a gente espera que o mais rápido possível também seja solucionado aí este problema. 8h05. 8h05. Vamos ao comentário da professora Silvana Elias, o comentário da educação. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, jornalistas Marconi Lima e Paulo Ferreira. Eu sou Silvana Elias e hoje trago uma reflexão sobre o dia 12 de outubro, o Dia da Criança. Eu sempre tive um pé atrás com algumas datas comemorativas.
Com o Dia da Criança não é diferente. Apesar dele ser celebrado no Brasil desde 1924. Mas ele se tornou mais forte mesmo, foi a partir de 1959, sob o efeito da Segunda Guerra Mundial, quando muitas crianças viviam em alta vulnerabilidade. Aí a data tornou-se mais conhecida a partir da publicação da Declaração Universal dos Direitos da Criança, feita pela ONU e pela Federação Democrática Internacional de Mulheres. Hoje eu quero trazer para essa data 3 reflexões. O lado consumista do Dia da Criança, o lado assistencialista do Dia da Criança e o lado dos direitos das crianças, em especial das crianças brasileiras. Em relação ao lado consumista, o que se constata é a exploração comercial da criança, inclusive pelos meios de comunicação, em especial a televisão e as redes sociais também, em que a infância é explorada pelo comércio, levando muitas vezes os pais e familiares a comprarem produtos caros, parcelados, sem que a criança tenha sequer expressado o desejo de ter o produto. Mas é uma forma que muitas vezes os pais têm de compensá-la, até pelas suas ausências. Eu me lembro de uma vez em que meus filhos eram pequenos e havia sido lançada uma boneca muito bonita que se chamava Meu Bebê. Certa de que uma das minhas filhas gostaria de ter a boneca, eu as levei para conhecer a novidade. Chegando lá, depois de rodar a loja, eu as deixei livre para escolher o presente. Me assustei. Uma delas escolheu um microfone e a outra um conjunto de vassourinha, de rodo, de pazinha de lixo que elas usavam para brincar de casinha. Ali eu me envergonhei e senti que quem queria a boneca mesmo era eu. E até hoje eu sinto vergonha de ter dado presentes que muitas vezes eram interessantes para mim. Então vai aí um recado para os pais. Há também, no Dia da Criança, o lado assistencialista, em que muitas pessoas, autoridades, instituições benfeitoras, políticos, oferecem festas no Dia das Crianças, além de realizarem doação de brinquedos, arrecadação de brinquedos. Como se as crianças precisassem apenas de um dia que a gente olhasse para elas e de lanches, sucos e brinquedos. O incrível é que essas mesmas autoridades políticas que promovem festas no Dia das Crianças, muitas vezes durante o seu trabalho na política, sequer se preocupam com o orçamento que o Estado, o governo federal, os municípios propõem para realizar as ações em função da infância. Outras vezes sequer conhecem o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem contar aqueles que se omitem diante dos cortes de recursos para a educação, para assistência social, para a saúde, para a cultura, para o esporte. Eu me lembro, inclusive, de uma autoridade política que certa vez me ligou exaltada para questionar o afastamento de um motorista que comprovadamente havia molestado uma adolescente. Assustador que essa mesma pessoa promova eventos em comemoração ao Dia da Criança, ao mesmo tempo em que defendia um adulto molestador de criança. Ainda nós temos aqueles que se utilizam de discursos vazios, de práticas, inclusive da eleição de conselheiros tutelares, e depois fingem não verem as péssimas condições de trabalho dos órgãos de defesa da criança, especialmente dos conselhos tutelares. É difícil, minha gente, entender tanta incoerência, né? Então eu quero aqui falar da terceira dimensão, que é a dimensão do direito. Criança precisa mais do que festa, mais do que brinquedo. Criança precisa ter direitos respeitados. Direito a uma vida digna, a uma família, seja ela o formato que tiver. Direito à saúde preventiva, com médicos, dentistas, profissionais de saúde à disposição, o mais próximo possível da sua moradia.
Direito à educação desde a creche, quando ela tem 0 a 3 anos, até a escola de tempo integral de qualidade. Direito à cultura, ao esporte, ao acesso aos bens socioculturais e históricos da humanidade. Direito a uma casa digna. Direito a parques, áreas verdes, praças em que possam brincar com segurança. Precisam de órgãos de defesa fortalecidos, seja conselhos municipais, conselhos tutelares, fundo dos direitos da criança, casas de proteção, política de adoção mais ágeis para que elas sejam protegidas da violência doméstica. Direito a serem olhadas em suas necessidades específicas e em suas deficiências, quando for o caso, de forma adequada para que nunca se sintam excluídas ou diferentes de outras crianças que desfrutam de uma vida social. Chega de colocar as crianças como prioridade nos discursos. Chega de fazer festinhas aqui e acolá para o dia 12 de outubro, para comemorar o Dia da Criança. Chega de dizer que as crianças são o futuro. Ora, as crianças são o presente. E se não houver um olhar amoroso e justo com a criança de hoje, pode ser que o futuro dela nem chegue. Um conselho aos pais e familiares para esse Dia das Crianças. Nesse 12 de outubro, mesmo que sem festas ou sem presentes, dê-se de presente à sua criança você mesmo ou você mesma. Leve-a num parque, faça com ela um piquenique com coisas simples. Ensina ela sobre os brinquedos que você teve na sua infância. Construa com ela brinquedos alternativos. Enfim, dedique seu dia à sua criança e verá que você dará a ela o melhor presente. Que venha o Dia das Crianças com mais consciência de que criança é cidadão e cidadã de direitos. Muito obrigada e um bom final de semana a todos. 8h13. Está chegando a hora, torcedor colorado, de você reencontrar sua equipe. Pois é, amanhã, sábado, às 15h, o Uberaba enfrenta a equipe do Araguari em jogo no estádio Berabão e terá presença de público pela primeira vez em mais de um ano. Desde que começou a pandemia, o Uberaba disputou a segunda divisão de 2020, pegou um pedacinho de 2021 sem público, iniciou a competição sem público e agora o torcedor poderá reencontrar a sua equipe depois de tanto tempo. E o Uberaba vai enfrentar o Araguari, que até agora tem sido uma das equipes mais frágeis da chave, mas não pode dar bobeira. Então, o elenco colorado entra em campo neste sábado, às 15h. Então, você, torcedor, procure aí. Tem os locais de venda, né, já divulgados nos órgãos oficiais de divulgação do Uberaba, nas redes sociais do Uberaba Esporte. Acesse lá, Uberaba Esporte Clube, e veja os pontos de venda. Estão sendo comercializados carnês também e os ingressos avulsos para acompanhar esta partida. Então, amanhã às 15h, o Uberaba tenta a sua segunda vitória. O Uberaba tem uma campanha interessante nessa segunda divisão aí, que é também conhecida terceirona. O Uberaba tem uma vitória, um empate e uma derrota. Jogou no fim de semana passado, no sábado, às 9h, jogou bem cedo, hein? E acabou empatando fora de casa. Atenção aí, porque o pessoal da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba, a ADEFU, vai realizar um amistoso, no dia 30, lá em Uberlândia. Tem aqui um meeting de atletismo, dia 30, em Uberlândia, 15 atletas e 3 staffs participam do meeting de atletismo. Então tá aí, o pessoal da ADEFU já voltando à ação. Nós tivemos aí participação de alguns atletas paralímpicos na Paralimpíada de Tóquio, e voltaram com medalhas, né? O Zé Carlos, a Raíssa foram medalhistas e agora terão a oportunidade de também de participarem desse meeting de atletismo. Tem câmera-tempo, hein? Enquanto a gente vai falando de esporte, vamos dar mais uma olhadinha. De vez em quando eu olho para lá, gente, é porque é o retorno. Quem está nos vendo, a nossa página, Rádio Cultura Uberaba
com imagens. De vez em quando eu dou uma olhadinha para o lado, aqui a gente tem uma imagem de vídeo ali de retorno, é só para acompanhar. Estamos aí com imagens do tempo em Uberaba, enquanto nós vamos falando aqui sobre o esporte. Nós tivemos ontem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Clássico Sansão, empate em 1-1 entre São Paulo e Santos, duas equipes que estão enfrentando aí alguma dificuldade na competição. O Brasil jogou ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo e venceu de virada a Venezuela pelo placar de 3-1. Começou perdendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Ontem à tarde eu dei uma espiadinha na Nations League e tivemos o jogo entre França e Bélgica e França. E depois assisti Brasil e Venezuela, foi dureza, porque foi um jogão, Bélgica e França, vitória da França de virada por 3-2. Hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, teremos Vila Nova e Remo às 7 da noite, Botafogo e CRB, também às 7 da noite, Curitiba e Cruzeiro, isso será às 9h30 da noite, Guarani e Londrina jogam no sábado, às 4h30 da tarde. O Vitória recebe o Confiança no Barradão, às 4 da tarde, ainda no sábado, CSA e Brusque, fechando essa rodada da Série B, tem Sampaio, Correia e Vasco. Lembrando que no domingo joga o Brasil pelas eliminatórias e acabou mexendo aí com essa tabela dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e D. Série D que também tem decisão. Amanhã estaremos lá no Parque do Sabiá, a partir das 3 da tarde, pela CBF TV e também na plataforma Eleven Esportes para transmitir Uberlândia e Aparecidense já pelas quartas de final. Quem passar já estará na Série C do ano que vem. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado, Fluminense e Atlético Goianiense, no Maracanã, Atlético e Ceará, duelo de alvinegros, Sport e Corinthians, Fortaleza e Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Juventude e América, Internacional e Chapecoense, Santos e Grêmio, e teremos também Cuiabá e São Paulo. Mas Cuiabá e São Paulo será na segunda, Santos e Grêmio no domingo, assim como Internacional e Chapecoense. A seleção brasileira estará aí em campo no fim de semana. Já, como eu disse, venceu ontem a Venezuela de virada, estava perdendo o primeiro tempo 1-0, foi uma situação muito complicada, mas o Brasil acabou vencendo. O Brasil tem 9 vitórias seguidas, está com 27 pontos, está muito bem caminhado. No domingo, o Brasil, então, terá esse compromisso pelas eliminatórias que nós estaremos acompanhando. Temos imagens aí da Fórmula 1, Fernando, só para ilustrar que nós teremos aí o fim de semana. E aí, meus amigos, que nós vamos acompanhar, quem estiver nos acompanhando pela Rádio Cultura, agora o nosso noticiário nacional, porque está faltando apenas 4 dias para o feriadão da Padroeira do Brasil, o feriado de Nossa Senhora Aparecida. E desde já, muitos romeiros já começaram a peregrinação pelas estradas de São Paulo, rumo lá a Aparecida, onde nós temos a igreja que tem a imagem da nossa padroeira. Diferentemente do ano passado, quando as missas foram sem público por conta da pandemia, neste ano os fiéis poderão acompanhar as celebrações no Santuário Nacional de Aparecida. No início da semana, as principais rodovias que cortam o estado rumo à Aparecida registram um movimento de romeiros que se deslocam a pé até a Basílica. São devotos que fazem do sacrifício um ato de fé. No ano passado, não houve programação religiosa aberta ao público por causa da pandemia. A concessionária que administra a Nova Dutra, um dos principais acessos do estado de São Paulo até a Basílica, registrou queda de 36% no número de pessoas caminhando pela rodovia em relação a 2019. Com a reabertura dos festejos presenciais da padroeira, este ano a expectativa é de grande participação. E para apoiar os fiéis no trajeto, grupo de voluntários montam dezenas de tendas e oferecem alimentação, água, locais de descanso e até atendimento médico. E a Polícia Rodoviária Federal coloca algumas orientações para garantir um trajeto seguro para os romeiros e motoristas que trafegam pelas estradas que levam até a Aparecida. Evite andar em grandes grupos.
Ande sempre em fila indiana. Fique o mais afastado possível da faixa de rolamento. Use roupas claras. Caminhe sempre no sentido contrário ao trânsito. Ter em mãos telefones de serviço como o da Polícia Rodoviária Federal e bombeiros. 8h22, estão aí as dicas para os romeiros de Aparecida. E muita gente aqui de Uberaba se desloca. Temos a festa, porque temos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Uberaba, mas alguns fiéis vão até a Basílica, lá em Aparecida, para simbolizar esse momento. Quem estiver lá, é bom estar atento e levar em consideração todos esses cuidados. 8h22. Conectividade das escolas, que foi incluída pelo Congresso Nacional nos itens do leilão 5G, previsto para novembro, é uma das questões importantes na chegada da 5ª geração da internet no Brasil. Durante a audiência pública, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, os debatedores ressaltaram que a interiorização da internet trará benefícios para o Brasil. A tecnologia 5G é a próxima geração de internet móvel, usada hoje em 65 países. É considerada a maior transição tecnológica do século, não só pela ultravelocidade de transmissão, mas pela possibilidade de expansão da internet para todos os municípios acima de 600 habitantes. O leilão do 5G já é visto como o mais importante leilão de radiofrequências no Brasil. Mas o que muda na prática com a evolução do 4G para o 5G? É um habilitador para essa transformação digital, em todos os aspectos da vida cotidiana, né, e não só do usuário tradicional, do usuário comum, né, do cidadão, mas da indústria, do agronegócio, da medicina, da segurança pública, da educação. Ele permite, com essa abertura desse ecossistema, funcionalidades e capacidades que não são possíveis, na sua grande maioria, nas tecnologias atuais. A questão é como atingir um país de dimensões gigantescas como o Brasil. Nós temos mais de 9.000 localidades em que não há cobertura 4G nem disponível, ou se há alguma coisa, ela não está razoável, ela não atende suficientemente a localidade. Então, o objetivo do leilão, um deles, é trazer conectividade para todas essas localidades no interior do Brasil. O 5G promete ser uma grande injeção de recursos nas economias mundiais e também no Brasil. Até 2035, uma injeção em torno de 1,2 bilhões de dólares na economia brasileira, em termos de receita, em termos de produtividade e serviço, em torno de 3,1 bilhões de dólares. E isso dentro dos diversos setores que foram utilizados dentro desse estudo. A revolução do 5G deve chegar também nas escolas. A questão principal que eu acredito que a gente pode contribuir é em relação à conectividade das escolas. Era um compromisso de abrangência que não estava previsto inicialmente no leilão, foi colocado por gestão do Congresso Nacional e do TCU. Hoje ele está previsto. O grande debate é justamente sobre a interiorização do 5G, a capilaridade e a acessibilidade dessa tecnologia. Eu e todos nós ouvimos falar das maravilhas do 5G, da possibilidade de ter veículos autônomos, robotização, internet das coisas, mas nós todos, né, Rodrigo, temos uma preocupação também, é não aumentar o fosso de diferença social. 8h26. 8h26. A Câmara Federal aprovou a proposta que institui regras para o teletrabalho de profissionais gestantes durante a pandemia. De autoria do deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, o texto muda a lei que garantiu o afastamento da gestante do trabalho presencial com remuneração integral à emergência de saúde pública do novo coronavírus durante esse período. A Câmara aprovou nesta quarta proposta alterando a lei que garantiu o trabalho remoto para as gestantes durante o período de emergência de saúde pública. Pelo projeto, que segue agora para apreciação do Senado, as mulheres cujas funções não se adequem ao trabalho remoto
e que não puderem voltar à atividade presencial poderão requerer o auxílio maternidade do governo. Gestantes vacinadas contra a Covid-19 não terão direito ao trabalho remoto. Nós temos um problema sério no mercado de trabalho, muito sério. Nós, em 2019, devido a diversas ações do governo, nós conseguimos criar cerca de 3 milhões e meio. Aí veio a pandemia e essa casa aprovou um projeto que coloca as gestantes em casa. E aí eu pergunto, há determinadas funções que fica inviável continuar em casa. Quem é que banca isso? Alguns partidos tentaram adiar a votação da proposta. Não é possível ignorar o número de mulheres grávidas que morreram no Brasil. As puérperas. Não é possível ignorar que mulheres grávidas têm depressão pós-parto e outras complicações. E tudo isso é desconsiderado nessa discussão. Os homens sabem mais de gravidez aqui do que as próprias mulheres. Quando nós aprovamos o projeto de lei do afastamento das grávidas do trabalho presencial, nós levantamos a preocupação de que entre 100% das grávidas que morreram no mundo, 77% estavam no Brasil. Depois surgiu a negociação para que o governo federal garantisse o pagamento do afastamento das grávidas para as pequenas e médias empresas. E a única coisa boa que teria no projeto, e que consta inclusive do relatório da deputada Paula Belmonte, o governo é contra. Ao defender a mudança na lei, a relatora argumentou que a regra atual discrimina a mulher no mercado de trabalho, já que muitas funções não são compatíveis com atividades remotas, além de onerar os empresários. Quando falam empresários, nós estamos falando de 80% dos empresários são microempresários. Pessoas que não têm férias, pessoas que acordam de domingo a domingo para trabalhar e muitas das vezes, para gerar emprego, se sacrificam pessoalmente. Nós estamos falando do setor que sustenta o Brasil. 8h29. 8h29. Aí mais imagens da nossa câmera tempo. Quem nos acompanha através da Rádio Cultura, uberaba.com.br, tem imagens aí ao vivo de Uberaba, é a nossa câmera tempo. Ainda com o céu parcialmente encoberto, né? Clima ameno em Uberaba. Deve ser um fim de semana aí, quem esperava um fim de semana de sol, talvez se decepcione, né? Mas sol nós já tivemos tanto sol nos últimos dias, né? Deixa o tempo coberto aí, deixa chover, deixa a chuva molhar, como diria o Guilherme Arantes. Antes de encerrar, só para complementar uma notícia que nós demos aqui a respeito do setor de eventos que se reuniu com a prefeita Elisa Araújo, há um pedido aí para a liberação de 5 mil pessoas em ambientes abertos e em ambientes fechados o limite seria de 50% da capacidade total, tendo os participantes a obrigação de apresentar comprovante de imunização para a entrada. Bom Dia Cultura fica por aqui. O Paulo vai tirar uma folga aí na segunda-feira. Isso. Mas quarta-feira está aí firme. Quarta-feira estamos de volta aqui com o Bom Dia Cultura, que você já sabe, né? O noticiário da Cultura 104.9, mais que Rádio Cultura, com produção e apresentação de Marconi Lima. E de Paulo Ferreira. Quem vem? Vem Érica Borges, o seu Sexta Rock com estilo antes. E que estilo, hein? Opa! E antes, só para falar, Paulo, na segunda nós teremos um programa aqui especial, vamos conversar... Light, né? É light. Programa Light. Vamos falar sobre o Outubro Rosa e teremos a presença do líder do governo na Câmara, o vereador Fernando Mendes. Me retornou a ligação ontem, educadamente. Obrigado, Fernando. Fiz três tentativas no dia anterior, não tinha conseguido, mas ontem ele me retornou e confirmou a presença aqui na segunda-feira. Então, tenham todos um bom fim de semana. Até lá. Até lá. Bom dia. Apoio Cultural Mednet.